Só testar para ver se tá gravando mesmo, que a última vez que eu usei o OBS não gravou, eu fiquei sem a aula. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, tá dando pra ver. Tá. Então hoje, aliás, vamos só fazer um recapitular rapidinho. A gente está na nossa disciplina de ecologia do bioma amazônico. A gente já passeou pelos ecossistemas terrestres e aquáticos. E na aula passada a gente falou sobre os rios de Roraima, as águas de Roraima. Por sinal, todos, exceto a Brenda, né? Todos os outros conseguiram fazer a atividade? Conseguiram fazer o mapa? Sim, consegui. Consegui, professora. Inclusive, foram 4h30 para fazer esse mapa. Penei. Eu não vi ainda, mas deve ter ficado bonito. Eu tô meio enrolada, mas eu acho que essa semana que vem eu consigo corrigir as atividades de vocês. Eu tô assistindo o julgamento da Kisa, aí eu fico horas olhando o julgamento e eu esqueço da vida. Mas assim que terminar o julgamento, eu vou corrigir todas as atividades. Acho que eu nem sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas tudo bem. Pois bem, vamos lá. Agora, que a gente já falou sobre ecossistema terrestre, ecossistema aquático, a gente vai começar a falar sobre biodiversidade na Amazônia. Biodiversidade tanto terrestre quanto aquático. Vão ser 2 aulas, tá, sobre biodiversidade. Essa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais... Ela é uma aula que eu considero um pouco mais fácil, uma aula um pouco mais relax, porque ela é mais histórica. Tá? A gente vai fazer como se fosse um resumo. A gente vai ver quem foram as primeiras pessoas que começaram a estudar a biodiversidade amazônica, enfim, a gente vai ver todo o contexto histórico envolvido por trás do começo da exploração do bioma, né, onde a gente está, né? Pois bem, biodiversidade, gente, se refere a... Biodiversidade é um conceito muito amplo e é muito, muito, muito difícil você conseguir definir exatamente o que é biodiversidade. Mas, assim, em linhas bem gerais, se vocês tivessem que definir, sempre pensem, gente, nas diferentes formas de vida que a gente tem, né? Tem o conjunto das formas de vida que a gente tem. Então, a biodiversidade, ela vai ser composta pelo quê? Pelo conjunto da fauna, da flora, de fungos, de bactérias, que mais que eu esqueci? Algas, protozoários, enfim. Todos esses organismos juntos, eles compõem a biodiversidade, tá? E no caso da biodiversidade amazônica, a gente vai estar falando da fauna, da flora, das algas, dos fungos, dos protozoários que a gente tem aonde? No bioma amazônico. E considerando tanto seres e organismos terrestres, quanto organismos aquáticos, tá? Que vivem em rios, várzeas e capós. Pois bem, é muito usual a gente ouvir que a Amazônia ela tem uma das maiores diversidades de animais, plantas, fungos do planeta. Então aqui eu coloquei uma imagem de toda a Amazônia, só para a gente poder relembrar. Ó, aqui a gente tem toda a Amazônia, aí aqui tem os limites do Brasil, né? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem, ó, Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Branco. Aqui embaixo a gente tem o Rio Purus, Rio Madeira. Esse aqui é o Tapajós, o Xingu, Araguaia, enfim. Dentro desse bioma, então, a gente vai ter muito, muito, muito bicho, muita planta. E assim, o interesse por toda essa biodiversidade, por saber o que a gente tem na Amazônia, hoje em dia está super na moda, né? Falar que a biodiversidade da Amazônia, o que a gente tem na Amazônia. Você liga a TV, você vai ver diferentes empresas falando
a gente usa materiais amazônicos, ou salve a Amazônia. Na COP26, que teve agora mês passado, teve também uma galera falando, a gente precisa conservar a biodiversidade. Só que esse interesse todo, gente, ele não surgiu agora. Esse interesse pela Amazônia, ele é muito mais antigo, tá? O interesse pela biodiversidade da Amazônia, ele começou ainda no século XVIII. Então, lá em 1700 e pouco, nos anos de 1700, final do século XVIII, tipo 1780, 1790, diferentes naturalistas, diferentes pesquisadores, eles começaram a se interessar pela biodiversidade amazônica. Eles queriam saber quais são as espécies de animais, quais são as espécies de planta, quais são os fungos, o que a gente tem na Amazônia, o que a gente tem nessa área que é tão pouco explorada, tá? Até então, até cerca de 1800, a Amazônia era uma área intocada. E começou a se especular o que tinha naquela área, né? Vocês devem lembrar que no século XVIII, ainda o Brasil ele era uma colônia, então ele era explorado por Portugal, ele era explorado por outros países também. A Holanda chegou a explorar em um dado momento, a Espanha, enfim. E nessa época eles estavam buscando, no contexto do século XVIII, nessa época, não sei se vocês sabem que as Minas Gerais, elas estavam meio que em decadência, eles já não estavam mais encontrando tanto ouro, tanta prata lá na região de Minas Gerais, e eles estavam precisando encontrar novas riquezas no Brasil. E aí o que aconteceu? A colônia portuguesa, ela começou a mandar naturalistas para dar uma olhada, o que tem na Amazônia, será que vai ter riqueza lá, será que não vai ter? Então, assim, eles mandaram diferentes pessoas para poder explorar a Amazônia, incluindo naturalistas. Naturalistas eram aquelas pessoas que, é como se eles fossem biólogos, mas são pessoas mais voltadas para descrição, eles querem descrever coisas, quais são as árvores que a gente tem lá, quais são os animais, o que pode ser de interesse comercial ou não, tá? Então, lá no século XVIII que começou toda essa exploração pela biodiversidade que a gente tem. O primeiro naturalista que explorou a Amazônia, não exatamente o primeiro, mas um dos primeiros, foi esse senhor aqui, o Alexandre Rodrigues Ferreira. Alguém já ouviu falar sobre ele? Não que eu me lembre. Eu vou falar de vários nomes hoje, e essa aula é para apresentar um histórico mesmo para vocês. Eu acho que são nomes que talvez vocês não vão guardar agora, mas que no futuro talvez vocês escutem muito. O Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, foi um dos primeiros naturalistas a vir para Roraima, explorar aqui. Eu não estou conseguindo pegar o meu laser. A explorar a região de Roraima. Ele era um brasileiro mesmo, e a coroa portuguesa pediu para ele vir para cá para procurar mesmo ouro, prata, ver se tinha alguma coisa para cá. E ele fez uma viagem super longa. A viagem dele começou lá, aqui, gente, é Belém, né? Ele entrou por Belém, subiu o Rio Negro. Quando ele chegou em Manaus, ele subiu o Rio Negro de novo aqui. Aliás, pegou o Amazonas. Quando chegou em Manaus, subiu o Rio Negro. Quando chegou na Boca com Branco, ele subiu até aqui Boa Vista. Então, os primeiros relatos que a gente tem aqui de Roraima sobre a fauna, a flora, os povos que a gente tinha aqui, são do Alexandre Ferreira Rodrigues. Aí, depois que ele saiu de Boa Vista, ele voltou lá para o Rio Negro. Ele chegou e até lá, o que a gente chama da cabeça do cachorro. Vocês já ouviram falar em cabeça do cachorro? Eu não. Voltado para ecologia, não, professor. Então, tem um termo que é... Lá no INPA, o pessoal fala muito, né? A cabeça do cachorro. Se vocês olharem o mapa... Deixa eu voltar no outro mapa, talvez dê para ver melhor.
Vocês vão ter que ter uma criatividade, tá? E lembrando que não fui eu que inventei esse nome, foram os ecólogos. Os ecólogos, eles chamam essa região aqui, ó, de cabeça do cachorro. Eles veem um cachorro aqui, ó. Ó, dá pra fazer até um olhinho. Vocês viram um cachorro aí? Sendo bem honesta, eu não vi não, mas se eles estão dizendo... É bem o... Eu Parece consigo uma um sapo. cabeça, mas que é de um cachorro, aí já é. Ei, não parece um sapo, pô? Olha lá, um sapinho. Pode O ser. sapo aí tu já foi longe. O sapo aí já é loucura. A cabeça do mas- sapo. Não, eu acho que tá mais parecido com Eu? cachorro do que com sapo. Eu Aí acho que não tá nem parecendo uma parecido com cachorro. capivara. Com a capivara pode Meu Deus. Vamos olhar nesse mapa aqui, ó. Talvez aqui, ó, nesse outro, talvez dá pra ver até um urso, ó. Aqui. Enfim, o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele foi até essa região que é chamada de cabeça de cachorro. A cabeça do cachorro, na verdade. Ela fica lá no Alto Rio Negro. Aliás, acho que eu não falei na aula dos rios. Vocês entendem o que significa Alto Rio Negro, Médio Rio Negro e Baixo Rio Negro? Não? Essas terminologias. Tipo, Alto Rio Sim, Branco, Médio Rio Branco e Baixo Rio Branco. Minha avó gostava de viajar pro Baixo Rio Branco. Eu nunca entendi muito bem por que baixo, mas... Então, já vou responder, então. O Alto, que ele chamou no Rio, né? Alto Rio Negro, Alto Rio Branco, é um lugar onde nasce, tá? Onde começa. Aqui, ó, em Boa Vista, a gente tá no Alto Rio Branco. Lembra que na aula passada eu falei que o Rio Branco é a junção do Tacutu com o Arariquara? Então, eles se juntam e formam o Rio Branco. Logo que o rio se forma, a gente fala que a gente tem a região do Alto, tá? E o Baixo já é lá perto da onde o rio tá... É próximo da onde o rio vai desembocar no próximo rio. Vocês sabem o que é desembocar? Não sei nem se esse termo é daqui do norte. É onde ele vai desaguar, entende? Então, deixa eu pegar o mapa da aula passada, que aí vocês vão entender melhor. A aula passada foi dia 29, né? Cadê o mapa do Rio Branco? Rio Branco, Rio Branco, Rio Branco. Cadê você? Aqui. Ó. Aqui tá o Rio Branco. Vocês estão vendo o Rio Branco? Sim. Tô. Tá. Não deem bola se meu traço ficar meio torto, porque eu acho que eu tenho um Parkinson, alguma coisa do gênero. Ó, tá aqui o Rio Branco, em vermelho. A gente pode dividir ele mais ou menos em 3 partes. O Alto, o Médio e o Baixo Rio Branco. O Alto, ele vai estar perto da onde o Rio Branco nasce, tá? O Médio é a região intermediária, digamos assim, e o Baixo Rio Branco, ele já é próximo da onde o Rio Branco vai desaguar. Geralmente, na região onde eles chamam de Baixo Rio Branco, Baixo Rio Negro, é onde o rio é maior. Então, por exemplo, Alto Rio Branco, o rio recém começou, o rio ainda está meio estreito, digamos assim. Aí o que vai acontecer? Lembra que tem vários afluentes que vão desaguar no rio. Conforme mais rios vão desaguando no Rio Branco, ele vai ficando mais largo, mais largo, mais largo. Até que lá no Baixo Rio Branco ele já vai estar muito largo. Por quê? Porque ao longo de todo o Rio Branco, vários afluentes foram desaguando no Rio Branco. Então, quando a sua avó Hillary falava que ela gostava de ir para o Baixo Rio Branco, ela gostava de ir lá para a região, por exemplo, de Santa Maria do Boiaçu, sabe? Entendeu? É uma região bem longe, bem longe. Mas dizem que para quem já foi para lá é uma região muito bonita. O Rio Branco ele é grande, ele é bem largo, é bem maior do que aqui.
Lá em Caracaraí a gente tem mais ou menos o médio Rio Branco. Agora entendeu o que significa médio e baixo, alto? Eu nem lembrei de Entendi. falar isso na aula passada. Pois é, agora que eu Obrigada. já falei dos termos, né? Eu estava falando do Alexandre Rodrigues Ferreira, por quê? Que eu falei que ele começou a subir, né? O Rio Negro. Então ele entrou pelo Baixo Rio Negro, ele subiu até o Alto Rio Negro, ou seja, onde Rio Negro nasce, lá na cabeça do cachorro, termo que não foi inventado pela professora, é um termo que o pessoal que trabalha com ecologia usa muito. Aí depois ele desceu, saiu da cabeça do cachorro, aí ele pegou Solimões. Aí ele entrou pelo Baixo Solimões, que é perto da onde o Solimões encontra o Rio Negro, né? Aí ele foi subindo o Rio Solimões, ele foi até o Alto Solimões. Depois ele chegou a descer até quase lá no Rio Paraná. Então ele fez uma viagem muito grande. E durante essa viagem, essa expedição, ele ficou 9 anos viajando, tá? E lembra, gente, esses primeiros naturalistas que vieram explorar a biodiversidade daqui, eles não tinham barco a motor, eles não tinham hotel para ficar. Eles iam andando de canoinha mesmo, remando no braço, com a cara e a coragem só, tá? No caso do Alexandre Rodrigues, ele fez esse livro aqui, ó, chamado Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Nessa época, né, o Amazonas ainda não se chamava Amazonas, Roraima ainda não se chamava Roraima. Então ele acabou lançando esse livro aqui. E esse livro ele é bem legal porque a gente consegue ver vários desenhos, várias imagens da biodiversidade encontrada aqui na região norte, durante a época que ele passou. Esses naturalistas, quando viajavam para cá, eles traziam desenhistas junto com eles. Então eles desenhavam quais eram os peixes que tinham aqui, quais eram os macacos, quais eram as plantas. E também eles faziam um detalhamento sobre os povos indígenas. Então, como que são os indígenas daqui? Como que eles... Que nem aquela coisa do meme do Globo Repórter, né? Onde vivem, como se alimentam. Eles queriam saber tudo isso. Porque lembra, a colônia portuguesa estava querendo vir explorar essa região. Então eles tinham que saber o máximo de informação possível sobre os povos que estavam aqui. Pois bem, só para adiantar, essa aula hoje vai ser basicamente só sobre esses naturalistas que vieram para cá, tá? Explorar a biodiversidade daqui. Eu vou ficar mostrando fotos para vocês, desenhos. Bom, depois que o Ferreira Rodrigues voltou, né, para Portugal, lançou esse livro, alguns outros naturalistas começaram a se interessar para vir para cá, né, para a Amazônia. Outro naturalista que veio para cá foi o Alexander von Humboldt. Humboldt era esse carinha aí, esse carinha espanhol que veio para cá, veio na verdade para a Amazônia, né? E ele, na verdade, quando ele saiu da Espanha, ele chegou na Venezuela. Então ele subiu o Rio Orinoco, então ele subiu pelo Baixo Orinoco, subiu até a região do Alto Orinoco, que fica quase aqui em Roraima. Ele não chegou a entrar no Brasil porque nessa época Espanha e Portugal estavam brigados. E aí eles consideravam que todo espanhol que tentava entrar no Brasil era um espião. Então o Humboldt ele não foi autorizado a entrar para cá, né? Entrar para o território brasileiro, para a Amazônia brasileira. Então ele ficou andando só pela Amazônia Internacional, né? Pela Venezuela, pela Colômbia, pela Bolívia. Aqui tem um mapa é meio bagunçado, mas na época que ele saiu, o Humboldt saiu lá da Espanha, ele foi para Venezuela, ele chegou aí para Cuba, aí depois ele foi para Colômbia, ele foi para o Peru, ele voltou para Colômbia, passou no México, foi lá para Cuba,
Chegou a dar uma passada nos Estados Unidos e aí que ele voltou para a Espanha. Então, esse naturalista, ele coletou muita coisa ao longo da Amazônia, só que só na Amazônia Internacional. Ele não chegou a entrar em território brasileiro. Esse pesquisador, ele é bem importante, dependendo do material que vocês olharem, vocês vão encontrar o nome dele, vai ter espécie registrada com o nome de Humboldt. Alguém já viu alguma espécie com epíteto Humboldt? Não. Vai ter outros nomes que eu acho que depois vão ser mais comuns para vocês. O Humboldt, ele escreveu o primeiro best-seller científico. Hoje, você sabe me dizer qual é o principal best-seller científico? Pelo menos para biólogos? A Origem das Espécies. É um best-seller científico. Livro chato pra caramba. Mas é um best-seller. Quem já leu A Origem das Espécies? Eu lembro de ter lido, acho que um capítulo para uma disciplina da professora Matheus. É bem chato mesmo, professor. É insuportável aquele. Alguém já conseguiu ler todo aquele livro? Origem das Espécies hoje é um best-seller porque as pessoas compram, porque é legal você dizer que tem um livro, mas ninguém lê. As pessoas só gostam de ter ele na cabeceira para dizer que tem, mas ler que é bom, ninguém lê, porque é muito chato. Pois é, mas o Darwin, ele só ia escrever esse livro lá em 1860, 1870. Antes do Darwin, o Humboldt escreveu um livro, que foi o primeiro best-seller científico, que foi o Cosmos. Essa aqui é a capa original do livro dele. E aí aqui tem algumas anotações. Esses livros, gente, na época, eles eram escritos à mão. Tipo, não tinha de você digitar com uma máquina de escrever nem nada, tudo era à mão. Pois bem, eu tô falando sobre os naturalistas que vieram para cá. Até o começo de 1800, tinha algum ou outro naturalista que vinha para cá, mas não era tão frequente. Foi a partir de 1810, quando... Não sei se vocês sabem que no começo de 1800 foi deflagrada a Revolução Francesa, toda a coroa portuguesa teve que vir para o Brasil, e com isso, Dom João, né, e sua família, a família real, vieram para o Brasil, passaram a viver lá no Rio de Janeiro, e depois que eles vieram para cá, eles começaram a pensar que eles tinham que, já que eles estavam morando aqui, seria bom que pessoas de outros lugares começassem a vir para cá também. Então, depois que a família portuguesa veio para cá, eles começaram a tentar atrair mais naturalistas, mais europeus a virem para o Brasil para poder conhecer melhor esse país onde eles estavam, para poder tentar explorar mais recursos. Então, a partir dessa época, mais ou menos, a partir da chegada da coroa portuguesa, muitos outros naturalistas começaram a se interessar para vir para o Brasil, para explorar os diferentes biomas que a gente tem. Então, teve gente vindo para explorar a Mata Atlântica, teve gente vindo para explorar a Caatinga, e tiveram alguns corajosos que vieram para explorar a Amazônia. Dentre os naturalistas que vieram para o Brasil e se interessaram em vir para a Amazônia, a gente tem o Spix e o Martius. Esses nomes são comuns para vocês ou não? Não. Também não. Eu vou dar um desconto porque vocês não são taxonomistas. Spix é um nome muito comum porque para quem é da taxonomia, para quem trabalha com zoologia principalmente, porque o Spix ele descreveu centenas de espécies de passarinho, de sapo, de peixe. Então tem um monte de espécie que tem o nome Spix no final, sabe? Sabe quando você tem o nome da espécie do lado, tem que colocar o autor que descreveu e o ano? Tem um monte que é sei lá, Lepidopteryx coronata, Spix 1825. Então o Spix e o Martius, eles
vieram para o Brasil nessa época e resolveram que eles iam explorar a Amazônia o máximo possível. Eles chegaram pelo Rio de Janeiro, aqui embaixo tem o mapa do Brasil. Eles chegaram em 1917, no Rio de Janeiro, e aí eles subiram ali eles chegaram a passar rapidinho por Minas Gerais, por onde é o Nordeste, mas a maior parte da viagem dele, durante a maior parte do tempo, eles ficaram na Amazônia. Então aqui nesse mapa a gente tem em vermelho junto, onde eles viajaram juntos, né? De Spix e Martius, eles foram viajando juntos, eles chegaram lá em Belém, aí eles subiram o rio Amazonas. Vocês sabem por que eles subiram o rio Amazonas? Por que eles foram pelo rio e não por terra? Sei não, por quê, professora? Porque nessa época, a Amazônia era uma floresta densa e fechada, você não tinha estrada que ligava a Amazônia. A Amazônia era totalmente isolada. O único jeito de você adentrar na Amazônia era subindo o rio Amazonas. E não à toa, se vocês forem olhar o mapa das principais cidades, pode ser do norte, pode ser do Amazonas, pode ser do Pará, pode ser de Roraima. A maior parte das cidades, elas estão situadas na beira dos rios. Por quê? Porque era muito mais fácil. Você tá andando de barco, você desce num lugar, num porto que já está na beira do rio. Você não vai adentrar para bem longe de onde tem água, sabe? Então, é por isso que Manaus fica na beira da água, fica nas margens, né? Fica um lugar de água, Belém, Óbidos, Barcelos, mesmo aqui Boa Vista, tá? Todos esses lugares, eles ficam nas margens de grandes rios. E os Spix e o Martius, como não tinha estrada, eles seguiam o rio. Primeiro, eles subiram o rio Amazonas até chegar em Manaus. Aí, quando eles chegaram em Manaus, eles seguiram pelos Solimões até a cidade de Tefé, que fica lá no interior do Amazonas. Aí, quando eles chegaram em Tefé, eles se separaram. O Spix, ele pegou um rio, chegou até Tabatinga, que fica no Amazonas, e o Martius, ele seguiu, pegou outro rio e seguiu até Araraquara, que é na Colômbia. Aí, depois disso, o Spix, ele voltou sozinho, voltou a Manaus e subiu até Barcelos, explorando, descobrindo as espécies, enfim. E aí, depois, em 1820, os dois se encontraram em Belém de volta e voltaram para a Europa. É muito doido que, durante toda essa viagem, eles foram coletando coisas para levar para a Europa. Então, eles, quando chegaram lá em Belém para se organizar, eles tinham na mala deles, né? Uma pequena mala. Eles tinham 6.500 plantas e sementes. Então, eles levaram mudas de árvore, levaram 85 mamíferos, 85 espécies de mamíferos, 350 espécies de aves, 150 espécies de anfíbios e répteis, 116 peixes, 2.700 insetos e 6 indígenas vivos. Enquanto eles estavam viajando, eles pegaram índios para eles e falaram, bora lá comigo. Eles nem falavam o idioma dos índios, mas resolveram que iam levar eles para a Europa. O que vocês acham disso? Credo. Professora, só para ressaltar aqui que a senhora falou pequena bagagem, né? Pequena malinha. Então, assim, bem irônico, não. Mas, assim, se a gente for parar para pensar, isso foi muita coisa mesmo, né? Não é à toa que demorou anos para que eles, né? Não somente eles, como os que foram anteriormente a eles, né? Fazer tudo isso, né? Então, imagina só, né? Eles viajar tudo isso, né? Naquele tempo que não tinha, né, toda essa tecnologia que tem hoje e captar, coletar tudo isso, né, de informação, né, é incrível. Aí conseguiram armazenar, eu não sei como que eles conseguiram armazenar essas coisas sem apodrecer, não sei se eles já faziam taxidermia ou o quê. Não, ainda tô meio chateada com eles tratando os índios como souvenir, professora, não consegui esquecer isso não. Eu, quando eu li isso, eu achei tão marcante que resolvi falar para vocês.
Bizarro, né? Professora, eu acho que eles estavam assim, tô aqui de bobeira, vou pegar e vou levar para minha casa, tá tudo bem. Tá tudo bem, vou levar ela pra estudar. Tá achando que é um vaso, é? Bota o índio ali no cantinho. Que horror, gente. Bota ali no cantinho, não vai fazer diferença, não. Gente, bem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Desses 6, 4 morreram antes de chegar na Europa. E 2 que chegaram lá morreram lá. Isso piora, professora. Só ataca... Meu Deus, eu tô ficando com raiva dos pesquisadores, professora, não tá ajudando. Então, assim, cuidem agora quando vocês verem alguma espécie aí com Spix ou Martius. Tem um macaquinho que ele até tem o nome, alguma coisa Martinse, alguma coisa assim, em homenagem ao Martius. Então, aí tem uma galera que homenageia o Spix e o Martius. Então, se vocês forem descrever uma espécie, quiserem homenagear eles, lembrem que eles levaram pessoas vivas para a Europa, que elas morreram no caminho, né? 4 delas. 2 chegaram lá, mas viveram pouco tempo e morreram também. Pois é, mas assim, eles, apesar de eles terem levado os indígenas vivos e não serem tão éticos, a viagem deles resultou num material muito legal, resultou nesse livro aqui, ó, Reis em Brasília, que ele está escrito em alemão, então é meio difícil de ler, mas até se vocês quiserem, a versão original desse livro está disponível para download na página do Senado. Aqui no final eu deixei, aqui embaixo está um link para baixar e no final também. É um livro legal porque você consegue ver, por exemplo, o mapa da onde eles viajaram. Esse mapa foi feito à mão. Então eles desenharam, tipo, ó, aqui a gente tem Belém, aí tem aqui o Amazonas, aí o Amazonas divide, né, entre o Negro e o Solimões. Então eles desenharam o mapa por onde eles passaram. Dentro desse livro, eles fizeram separação da parte de peixe, de mamífero. Então, você tem desenho tipo, das paisagens, de locais por onde eles passaram. Tem desenho dos peixes que eles encontraram. É um livro... É um conjunto de livros, né? É uma coletânea que eles fizeram. Tem umas figuras muito bonitas, né? É legal de ficar folheando. Em especial os de peixes, os de mamífero. Eu não coloquei mais foto, porque senão ia ficar muita foto só do Spix e do Martius. Mas se alguém quiser baixar, eu acho que são os volumes finais, que são os mais legais. Eu baixei todos eles para ficar olhando. Quando eu fui montar essa aula, eu fiquei uma tarde inteira olhando só os livros do Martius e do Spix e esqueci da vida. Quem mais que passou por aqui? Eu tô falando só os mais importantes, os nomes que vocês podem encontrar algum dia e que foram muito importantes para a biodiversidade brasileira, para a biodiversidade amazônica, porque eles descreveram a maior parte das espécies que a gente tem atualmente. Martius e Spix, dá para contabilizar por aqui quantas espécies. Foram talvez mais de 1000 espécies que eles descreveram. O Natterer foi outro naturalista que veio para cá. Ele veio com a equipe da Leopoldina, que foi a mulher do Dom Pedro I. A Dona Leopoldina, ela tinha muito interesse por ciências naturais, por arqueologia, e ela bancou a vinda de um monte de naturalista para o Brasil enquanto ela estava aqui. E ela chamava os naturalistas para cá e depois ela dividia, sabe? Você vai para o norte, você vai para o sul, você vai para o centro-oeste, você vai para o nordeste. O Natterer, ele ficou encarregado de vir para a Amazônia. O Natterer ficou muito tempo aqui. Ele ficou quanto? 18 anos aqui. E aqui tem na minha direita tem um mapinha da onde o Natterer passou. Então dá para ver que ele chegou no Rio de Janeiro, ele rodou um pouquinho aqui pelo que é hoje, né? Pelo que é o Paraná, pelo que é São Paulo. Ele rodou um pouquinho aqui e depois ele subiu para a Amazônia. Então, ele também foi no Alto Rio Negro, passou pelos Solimões. Ele trabalhou numa área muito grande. Por mais que pareça que ele tenha andado muito tempo aqui no Sudeste, no Centro-Oeste e Sudeste, esse caminho aqui, mais pelo Centro-Oeste e Sudeste,
foi percorrido em 3 anos. A maior parte do tempo, 16 anos, ele ficou aqui na região amazônica. E assim, durante esse tempo que ele ficou, o Naterere, ele não passava simplesmente coletando dados, sabe? Ele queria conviver com os povos, ele queria conviver com os povos daqui, com os povos tradicionais, com os povos indígenas, ele queria aprender os idiomas, ele queria entender o que a galera estava falando. Então ele descreveu, eu não vou lembrar agora de cabeça quanto foi. Talvez eu esteja equivocada, mas ele deve ter descrito umas 50 ou 60 línguas indígenas. Ele fez vários livros, escreveu tudo à mão. Quer dizer, livros não, né? Ele tinha vários cadernos de anotação, onde ele ia descrevendo, no caso dessa etnia, quando eles falam tal coisa, eles querem dizer isso. Então, ele fez um trabalho incrível. O Naterere, ele foi bem importante, tanto é que tem várias espécies que ele também coletou, que ele também descreveu. Tem, por exemplo, o Lepidopteryx natereri, que é em homenagem ao Naterere. É assim, ele não chegou a escrever nenhum livro, mas ele tem muitos cadernos de anotação. Ele montou uma coleção enorme, uma coleção de insetos. Insetos tem mais de 60 mil, mas ele também coletou passarinho, coletou sapo, coletou mamífero e levou tudo para a Europa, ele levou tudo para a Alemanha, né? Algum comentário até agora? Bom, depois... O povo vem, leva nosso ouro, leva nossas árvores, leva nossos sapos. Não, eles levavam tudo, assim. Até índio. Índio, eles levavam tudo. Tudo. Era só chegar e levar. Era só... Para botar o Brasil na bolsa, eles teriam levado também. Não levou porque não deu. Só não levou porque não deu, porque se desse. Tanto é que eu entrei nesse site aqui, se vocês entrarem, é um museu alemão. Se vocês entrarem lá, tem uma coleção enorme, só dedicada à Amazônia. Tem algumas coisas que eu acho que dá até para... Eu não vou lembrar se é do Naterere ou se é de outro pesquisador, mas tem uma coleção lá dedicada à Amazônia. Tem mais bicho lá, eu acho, do que você vai encontrar em museus do Brasil. Pois é, nessa época, depois que o Naterere veio para cá, depois que o Spix e o Martius veio para cá, começou a crescer um burburinho na Europa. Eles estavam descrevendo muitas espécies. E aí toda pessoa que tinha interesse por ciências naturais e tinha uma grana para bancar a viagem, começou a querer vir para a Amazônia também. Eles também queriam vir descrever espécie, também queriam viver altas aventuras. Então, nessa época, veio muita gente para cá. Eu só vou listar os nomes de alguns que vieram, tá? Não vou falar de cada um deles, porque eu acho que também não vai fazer diferença para vocês, mas começou a ter um interesse cada vez maior pela biodiversidade da Amazônia. Então, durante o século XIX, teve um boom. Então, a gente começou a conhecer muito sobre a fauna, sobre a flora daqui. E dentre as pessoas que se interessaram, que começaram a ouvir esses murmurinhos todos, foram esse senhor aqui, chamado Wallace. Vocês já ouviram falar do Wallace? Esse já. Esse já, né? Esse eu também já ouvi. O Wallace, ele era um inglês, e ele começou a ouvir também todo aquele boato que esses que eu citei no slide anterior estavam falando. Nossa, lá é muito legal, lá é uma área exótica, as pessoas elas falam de um jeito diferente, eles têm um hábito diferente. E aí o Wallace ele começou a ficar interessado. Nossa, eu quero muito ver o que está rolando lá naquele lugar, eu quero saber o que é. E aí, só que o Wallace ele não tinha dinheiro, o Wallace era pobre. Então, mas ele era um naturalista sem grana, mas ele gostava de ciência, ele queria vir para cá. Aí ele começou a fazer uns contatos. Aí ele mandou uma mensagem. Não, mentira, ele não mandou mensagem. Porque não tinha WhatsApp na época, mas se ele tivesse, ele tinha mandado. Ele escreveu uma carta pro Bates, um amigo dele que também era pobre, mas se interessava por história natural, pela Amazônia.
Eu acho a história do Wallace doido porque eu já gostava dele. E depois que eu descobri que ele era pobre, que ele era todo engajado, eu passei a gostar mais dele. Ele e o Bates começaram a dar um jeito. Olha, a gente não tem grana, mas a gente tem que dar um jeito de conseguir viajar. Aí eles começaram a fazer uns corres, começaram a tentar fazer uns... Como é que as blogueirinhas fazem hoje em dia, gente? Permuta? Eles começaram a fazer permuta. Sabe? Se eu fizer tal coisa pra ti, você me dá... por exemplo, lá no porto. O dono do barco. Se eu te ajudar com tal coisa, você me dá passagem. Se eu te ajudar a carregar um saco de alguma coisa, se eu limpar o seu barco, você me dá passagem. E aí, assim, o Bates e o Wallace viajaram juntos. Aí até que eles chegaram no Pará. E assim, durante toda a viagem deles foi tudo na base de permuta. Então eles ficavam hospedados no lugar, eles faziam uma permuta em troca de comida, em troca de hospedagem. Tudo para poder conhecer a Amazônia. Então eles não tinham dinheiro, mas eles tinham vontade. E eles começaram a viajar lá eles entraram por Belém. E aí eles subiram o Rio Amazonas juntos. Vocês desculpem esse mapa aqui, gente, mas foi o que eu achei que vocês iam entender melhor. Deixa eu pegar aqui. Então, eles subiram o Rio Amazonas, para variar, né? Todo mundo subiu o Rio Amazonas. E aí, o Bates e o Wallace, eles chegaram juntos a Manaus. Só que aí, em Manaus, eles se separaram. Por quê? O Wallace, ele resolveu que ele ia subir para o Alto Rio Negro. E o Bates, ele queria ir para o Solimões. Então, o Wallace subiu o Rio Negro. Então, ele foi quase lá até a cabeça do cachorro. Aqui vocês conseguem ver o cachorro? Olha o cachorro uivando. Conseguiram ver? Agora ficou melhor um cachorro aí, pareceu mais um. Agora parece um cachorro, olha. A orelhinha, a boca. Enfim, É narigudo esse aí, né? É bem focinhudo, né? O Wallace, ele subiu, então, até a cabeça do cachorro. E o Bates, ele subiu os Solimões. E aí ele veio até Tefé. Tefé fica mais ou menos aqui, ó, entre o Rio Jutaí e o Rio Juruá. E aí eles ficaram fazendo as descrições deles, as coletas deles. Uma coisa que tanto o Bates quanto o Wallace faziam era... Quer sair? Minha cachorrinha tá pedindo para sair. Acho que não, ela só tá incomodando mesmo. Pois bem, como eu falei, eles não tinham dinheiro, então eles coletavam. Só que eles não estavam fazendo uma coleção tão grande quanto o Naterer fez, quanto o Spix fez, quanto o Martius fez. Por quê? Porque, lembra, eles estavam fazendo permuta, então... Eles não podiam se dar o luxo de ir lá comprar uma passagem e dizer, olha, eu vou levar tanto de bagagem. Porque eles não tinham espaço para carregar tanta coisa. Então, eles coletavam algumas coisas, mas não era uma coleta tão grande quanto os naturalistas anteriores. E o Wallace e o Bates, eles faziam muitas anotações, coletavam muita coisa para vender, para poder juntar dinheiro. Então, eles faziam desenho. Eu estou desenhando quais são os indígenas do Alto Rio Negro. Então, quando eles desenhavam, aí eles vendiam. Eles coletavam os mamíferos do Alto Rio Negro, vendiam. Minha cachorrinha está só querendo entrar e sair. Já quieta, dog. Pois bem, nesse tempo que o Wallace estava lá no Alto Rio Negro, ele passou a desenhar as pessoas, ele desenhava, então, por exemplo, aqui tem um desenho de um indígena típico lá daquela região. Ele desenhava como que eram as ocas, as moradias, descrevia os vocabulários que as pessoas falavam. Só que, gente, o Wallace, coitado, gente, o Wallace era lascado. Gente, o Wallace era uma pessoa, ele tinha motivação, ele tinha interesse, só que ele só se ferrava na vida dele. Depois de 4 anos
viajando, ele resolveu voltar para a terra natal dele. Só que o navio que ele estava pegou fogo. Então, assim, a maior parte do que ele tinha coletado foi tudo queimado. Ele tinha montado uma coleção particular de inseto e ave que não era tão grande, ele perdeu tudo. Para não dizer que ele perdeu tudo, dizem que quando esse navio pegou fogo, ele foi lá na cabine e pegou um caderninho de anotação dele. Eu acho que foi das poucas coisas que ele conseguiu coletar. Então foi perdido muito do que o Wallace coletou. E ele foi resgatado, mas ele não conseguiu salvar muita coisa, sabe? E aí, com o que ele conseguiu salvar, tanto naquele caderninho de anotação, e lembra, o Wallace, ele vendia alguns espécimes que ele coletava, ele vendia desenho, então ele tentou pegar de volta, pelo menos umas cópias do que ele tinha vendido, e aí ele conseguiu montar 2 livros, um chamado Palmeiras da Amazônia e o outro Narrativa da Viagem ao Rio Negro. Então esse aqui é o livro original das palmeiras dele. O primeiro livro de palmeira da Amazônia foi o Wallace que fez. Então ele tem o desenho, ele desenha, ele fala como eram as folhas, como era o tamanho, se elas eram grossas ou não. Então o primeiro livro de palmeira foi do Wallace. E ele também fez esse livro narrando a viagem dele. Então ele falou sobre os povos que ele encontrou, como que eram as pessoas, como que eram os hábitos. É um trabalho bem legal, que vocês conseguem fazer download desse livro também, tá? Tanto do das palmeiras, quanto desse livro aqui sobre a viagem pelo Rio Amazonas, pelo Rio Negro, desculpa. Aqui só um desenho, olha, que foi feito, que ele conseguiu recuperar, que mostra uma área de... Aqui embaixo está o rio, aí aqui tem uma escadinha, olha, de terra, lá em cima tem uma habitação, parece uma oca, alguma coisa assim, a mata ao fundo. Então ele fez muitos desenhos assim para mostrar como que era a região naquela época. O Wallace, gente, ele foi um pesquisador brilhante, ele acabou se envolvendo depois na discussão com Darwin, né, sobre a evolução, quem é o pai da biologia evolutiva, né? Mas o Wallace, em todo o tempo, ele viveu muito tempo, ele viveu mais de 90 anos, ele produziu muitos livros, então ele fez o livro das palmeiras, fez o livro do Rio Negro, mas com base no que ele vivenciou na Amazônia, o que ele lembrava de cabeça, ele começou a escrever livros, artigos. Então, a gente vai ver na próxima aula que eu vou falar da hipótese do rio como barreira. Ela foi proposta originalmente pelo Wallace. Então, ele propôs teorias importantes na biologia. O Wallace, ele fez uma contribuição enorme. E se ele não... Eu acho que se o Wallace ele fosse rico, e se ele não tivesse perdido sua coleção, eu acho que ele poderia ter contribuído mais ainda do que ele contribuiu. Dúvidas sobre o Wallace? Nenhuma dúvida, mas o bichinho era azarado, hein, tadinho? O Wallace, coitado, ele só se ferrava. Ele era azarado. Eu quero essa força de vontade, ó. Porque quanto mais se lascava, mais ele dava a volta por cima, tentava, né? O Wallace foi brilhante, o cara foi muito bom no que ele fez. Mesmo, não tendo grana, mesmo tendo que ficar fazendo permuta para fazer tudo, qualquer coisa que ele queria fazer. E assim, pensa que viajar pela Amazônia há 100 anos atrás, se hoje é difícil, há 100 anos atrás era muito mais difícil, há 150 anos, muito mais difícil. Beleza, eu falei do Wallace, mas e o Bates, que começou a viagem com o Wallace? Lembra que o Wallace foi para o Alto Rio Negro e o Bates ele desceu os Solimões. Então, o Bates ele ficou na Amazônia por muito tempo. Ele ficou por cerca de 11 anos. O Wallace ficou só 4. O Bates ficou 11 anos. E aí, depois de 11 anos, ele até queria ter ficado mais, só que ele ficou meio que... Não sei se puto é uma boa palavra para falar para vocês, mas ele ficou muito incomodado já, porque chegou uma hora que ele já não aguentava mais pegar malária, ele já não aguentava mais os mosquitos, ele não aguentava mais o calor. O calor,
mas assim, pega os livros dele, o que ele mais reclama é dos mosquitos. Ele não gostava dos mosquitos, e pereba, e micuim, carrapato, desconforto. Ele, depois de 11 anos, ele falou, quer saber, eu acho que já deu, já chega. E aí ele voltou para a Europa. Mas ele conseguiu levar a coleção dele para a Europa. E ele, felizmente, não teve o barco queimado. E aí, depois que ele chegou na Europa, ele começou a compilar os dados dele e tal. Ele desenhava muito bem, ele tinha uma paixão por borboleta. Com base nas observações que ele fez na Amazônia, ele propôs o mimetismo batesiano. Vocês já ouviram falar no mimetismo batesiano? Lá da ecologia. Já ouviram falar em mimetismo? O mimetismo, gente, é quando uma espécie ela tem a aparência de outra. Então, assim, eu tenho uma espécie que ela não é venenosa, mas ela tem aparência de venenosa, entende? Rola muito isso na natureza, tipo, as cores vermelho, amarelo na natureza indicam que uma espécie seria venenosa ou que um predador não deveria comer essa espécie. Aí tem algumas espécies que elas imitam, elas acabam, elas apresentam essa coloração amarela ou vermelha, só que elas não são venenosas, elas são venenosas fake, sabe? Então a gente tem isso muito com borboleta. O mimetismo batesiano foi observado primeiro para borboleta. E foi o Bates que descobriu isso com base nas experiências que ele teve na Amazônia. Porque enquanto ele estava aqui, não que ele saia comendo borboleta, mas ele ia conversando com os diferentes povos, com as pessoas, e eles diziam, isso aqui dá para comer, isso aqui não dá para comer. Enfim, com base em tudo que ele ouviu, ele resolveu propor essa teoria do mimetismo batesiano que a gente estuda até hoje. Assim, o livro do Bates é um livro lindo, assim, porque tem muita borboleta desenhada, tem paisagens desenhadas, tem vespa, ele desenhava de tudo, passarinho. Esses desenhos aqui são todos dele. Os desenhos dele eram sensacionais, assim. O cara também fez uma contribuição enorme para a ciência. Enfim, aí depois do Bates e do Wallace, mais gente seguiu vindo para a Amazônia, assim, muitos naturalistas passaram por aqui. Dezenas, centenas de naturalistas. Eu não vou passar mais nomes, eu passei o nome dos principais, dos que descreveram mais espécies, e assim, todos esses naturalistas que passaram por aqui, eles foram muito importantes, porque é por causa deles que a gente conhece as espécies de planta, de fungo que a gente tem aqui hoje, tá? Vários deles, como eles ficaram subindo, sobe o Rio Branco, sobe o Rio Solimões, sobe o Rio Negro, desce o Amazonas, sobe o Amazonas, eles começaram a ver que, por que aquele bicho ocorre lá no Rio Amazonas, mas não ocorre no Rio Negro? Ou por que aquele animal ocorre no Rio Solimões, mas não ocorre no Rio Branco? Então, eles começaram a se fazer esse tipo de pergunta, sabe? E aí, com base nesses questionamentos que esses pesquisadores, que esses naturalistas começaram a se fazer, eles não testavam nada, mas eles, nos cadernos, anotavam. Por que será que tal coisa é de tal jeito? Por que será que tal coisa é assim? Por que tem passarinho que voa mais alto que o outro? Por que tem passarinho vermelho? Por que tem passarinho amarelo? Então, eles foram fazendo essas anotações e registrando as observações deles, e tudo isso, todas essas anotações, elas serviram como base para a ecologia que a gente conhece hoje. A maior parte dessas teorias ecológicas que a gente estuda, tudo que vocês estudam lá em ecologia, com o professor Waldner, comigo, surgiram de anotações dos naturalistas que passaram, muitos deles pela Amazônia durante o século XVIII, XVII e XVIII. Então, eles tiveram uma contribuição muito, 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 muito grande. Tá certo? Bom, enquanto eu estava montando essa aula, eu estava pesquisando e eu encontrei esse joguinho aqui. Não que seja um grande jogo, mas é legalzinho para
poder brincar, pelo menos. É um jogo sobre os viajantes e naturalistas que passaram por Roraima. Então, você tem que montar frases, tem que selecionar nomes. Pode ser interessante, talvez vocês se interessem por jogar. Se vocês colocarem lá jogo online viajantes e naturalistas em Roraima, vocês já vão encontrar. Mas eu coloquei o link também. O link não, desculpa. Esse PDF lá no Classroom, então vocês podem pegar lá. E eu posso mandar também para quem quiser um link separado, se não encontrar. Tá certo? Aí, caso vocês queiram dar uma olhada nos materiais que eu encontrei, caso vocês queiram abrir algum daqueles livros, enfim, eu coloquei aqui os links que eu usei, os principais links, tá? Que eu pesquisei, que eu usei para poder montar a aula. Deixa eu ver. Aqui, um legal é o do Naterer. Se vocês quiserem baixar o livro, tem aqui o livro do Naterer, aliás, as cartas e anotações deles. Se quiserem baixar o livro do Rodrigues Ferreira, A Viagem Filosófica pelas Capitanias do Grão-Pará, tem aqui nesse link. O livro do Spix e do Martius, vocês conseguem ir lá na página do Senado, vocês têm todos os tomos, todos os diferentes livros que eles fizeram. Os últimos são os melhores. E tem esse livro aqui do Wallace também, que é notas sobre a botânica na Amazônia e nos Andes, que está online. Também é bem legal esse livro, tem umas imagens legais. Então, quem quiser, eu acho que pode ser legal dar uma pesquisada. Beleza? Dúvidas? Aí, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir que vocês escolham algum naturalista, pode ser algum que eu falei, pode ser algum que eu não falei, e façam um pequeno resumo sobre a passagem deles pela Amazônia. Pode ser? Pode. Se não pudesse, vocês iam ter que fazer igual.